Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum e eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e essa é a aula do capítulo 9 do IT Essentials, versão 6, que vai falar sobre dispositivos móveis e notebooks. Quais são os objetivos desses capítulos? Mostrar quais são os componentes dos notebooks e, de certa forma, comparar, com os desktops que foram vistos até agora. Configurando o notebook, quais as configurações que são específicas de notebook, o hardware, a configuração, instalação de componentes. Certos componentes você pode tirar e colocar, componentes de hardware, facilmente no notebook. Vamos ver isso. Visão geral do hardware, dos dispositivos móveis, tá? E aí vai falar de celular, evidentemente, o tablet também, e os palms não existem mais, Então é basicamente tablet e notebook. Técnicas comuns para manutenção preventiva, tanto de dispositivos móveis quanto de notebooks. Processo básico de solução de problemas, aquela coisa que a gente vê em todos os capítulos, tá certo? E finalmente o resumo. Dá uma olhada nisso aí. Componentes do notebook. Quando é que a gente vai usar um notebook? Quando a gente precisa de mobilidade. Simplesmente isso. A diferença básica entre o notebook e um desktop é que o notebook ele te dá mobilidade. Em compensação, o notebook ele não vai te dar o que? Expansibilidade. Ou seja, você quer fazer um upgrade no notebook, vai ser mais difícil. Tá? E geralmente, quando você precisa de mais poder de processamento, mais poder de vídeo, mais poder de armazenamento, você vai usar um desktop. O notebook ele não vai te dar isso. Tá? Mas tem acontecido do quê? Do PC, como a gente conhece, o desktop, estar desaparecendo. Praticamente todo mundo compra notebook. Porque é o mesmo preço do PC, mesmo preço do desktop, Então vamos lá. Funcionalidades exclusivas externas dos notebooks. Bateria, não tem no desktop. Travinha de segurança, também não tem no desktop. E o conector de encaixe é, na verdade, um conector que certos notebooks têm para encaixar numa DockStation. Dispositivos de entrada, LEDs e etc. Tá certo? Normalmente, em vez de mouse, a gente usa o touchpad, que todo mundo conhece, aquele do notebook. O teclado geralmente são menores. Tá? Alguns notebooks têm leitores de impressão digital acoplados, microfone, webcam e LED. Tá certo? Internamente, a placa-mãe de um notebook é totalmente diferente de um desktop. Enquanto no desktop a gente tem tamanhos e formatos padrão, no notebook não. Cada fabricante, cada modelo vai ter uma placa-mãe diferente. E exatamente para aquele tipo de computador. Por isso que é tão caro trocar a placa-mãe de um notebook. Tá? Porque só tem aquela placa-mãe especificamente para ele. Tá? A memória RAM, ela é menorzinha que a memória RAM do desktop. No desktop a gente tem as memórias DIMM, No notebook a gente tem SO-DIMM. Usa exatamente os mesmos chips, mas é menorzinha. Tá? A CPU também é uma CPU especial para notebook. Tá? E o armazenamento geralmente é um drivezinho de 2,5 polegadas. Tá? O notebook também tem teclas azuisinhas com a função especial, são FN. Tá? Por quê? Como o teclado é pequeno, a gente usa aí, além do Shift, uma terceira funcionalidade de teclas que dá acesso a vários atalhos, tá? Como por exemplo esses aqui. O Docking Station, o Dock Station é onde você encaixa o notebook, somente certos notebooks têm essa funcionalidade. Tá? Tem um conector embaixo dele, que você encaixa numa base chamada Docking Station, que vai te dar aqui, como mostra aqui essa figura, várias outras interfaces que não viriam originalmente com o computador.
Tela. Olha só, 3 tipos de tela. Ele colocou até o OLED aqui, que é Organic LED, né? Que é o super mega moderno. Tela de LCD praticamente não existe mais. Tá? Qual a diferença do LCD para o LED? É simplesmente a iluminação traseira. Tá? Todas são tanto a LCD como o LED são de cristal líquido transparente. Tá? E aí, esse cristal líquido transparente, ao ser iluminado por trás, né, o LCD vai deixar passar ou não a luz. Tá? E o OLED, esse sim, ele altera a estrutura da própria tela. Tá certo? Ele é iluminado por LED atrás, mas a estrutura da tela é orgânica, dando uma experiência melhor na imagem. Tá certo? Muito bem. A luz de fundo, quando é LED, tudo bem, mas quando é lâmpada fluorescente, tem um componente chamado inversor, para aumentar a voltagem para acender a lâmpada fluorescente. Algumas vezes o inversor ele queima, tá? E aí dá para trocar e aí funciona de novo, quando a tela apaga, né? Mas atualmente é tudo LED, tá muito difícil dar esse problema. A antena Wi-Fi é interessante, tá vendo esse fio que fica em volta aqui? É a antena Wi-Fi, tá? Então, muitas vezes a gente pensa que o computador não tem antena, tem sim. Tá circundando a tela aqui. Tá? Webcam e microfone embutido geralmente também na tela. Tá? Configuração do notebook, ele está mostrando aí as configurações de BIOS. Tá? Então, tem várias configurações de BIOS, isso aí é muito parecido com o desktop, mas tem algumas opções de energia que são um pouquinho diferentes. Tá? O que mais? Com a configurações sem fio, tanto o notebook quanto o celular. Tá? Tem o Bluetooth. Bluetooth é um tipo de conexão wireless, geralmente para conectar periféricos, impressora, mouse, teclado, tá? Mas também pode servir para comunicar com celular, por exemplo. Tá? Então, a maneira de transferir arquivos do celular para o computador é por meio de Bluetooth. Aqui estão as especificações do Bluetooth, que é um protocolo bastante interessante mesmo. Né? A gente pode conectar num celular para acessar a internet. Tá? Então a gente coloca, no caso está mostrando aqui o Apple, o Personal Hotspot, e no Android geralmente é roteador Wi-Fi, está escrito. Aí você liga ele, e aí você consegue conectar a internet por ele. Mas pode conectar por Wi-Fi, tá certo? Pode também conectar a internet por Bluetooth, ou mesmo por um cabo USB. Tá? Mas, de maneira geral, todo mundo tem usado que é a conexão Wi-Fi, que é mais simples. Né? Por cabo é interessante usar, por exemplo, porque você gasta menos bateria do celular. O celular fica conectado por cabo no seu computador, o seu computador fica carregando o celular não descarrega. Tá? Muito bem. Há notebooks e inclusive tablets que tem uma interface para você colocar um chip dentro. Tá? E o próprio computador ele fica conectando direto, sem precisar usar o celular externo. Mas isso está pouco usado hoje em dia. Principalmente porque a gente tem nos locais, né, no comércio, nos shoppings, etc., nos aeroportos, você tem acesso à rede Wi-Fi. Né? Você não precisa disso. Aqui são algumas plaquinhas que podem ser colocadas no notebook, tá? Todas PCI. PCI, Mini PCI Express e PCI Express. Micro PCI Express, que é essa aqui. Então essas são plaquinhas, por exemplo, de Wi-Fi. É uma placa de expansão. Tudo tem que ser pequenininho no notebook, né? Para poder caber. Hardware, né? Geralmente, o que é que você consegue trocar no notebook, né? Você tem alguns notebooks antigos, você tem uma conexão, uma expansão externa que se dá por meio de uma placa chamada PCM-SIA. Tá? Você encaixa, essa placa pode ser 1000 coisas diferentes. Mas essa placa está em desuso.
Por quê? Porque a maioria absoluta das coisas que você quer expandir no notebook você pode fazer por USB. Você quer um HD externo? Põe um USB. Você quer um Wi-Fi externo? Põe um USB. Você quer conexão Bluetooth externa? Você põe um USB. Certo? Então, USB é praticamente tudo, até infravermelho, tudo você consegue conexão via USB. Então, as expansões, uma interface serial que você queira, por exemplo, no notebook, que ele não vem, uma interface Centronics, uma interface SCSI, tudo USB. Tá? Então, o USB é um padrão realmente que pegou muito, tá certo? Aqui ele está mostrando alguns componentes para expandir aqui capacidade, né? E, TV também, né? Você quer assistir TV pelo computador, né? TV digital também é pela USB. Tá? Tem várias coisas. Aqui está mostrando o módulo SODIMM, que você quer expandir a memória memória RAM do seu computador, você pode expandir por aqui. É uma coisa fácil de trocar, tá certo? Bateria também é uma coisa que você troca facilmente. Tá? 3 coisas você troca facilmente: bateria, disco rígido e memória RAM. Tá? Se bem que hoje em dia existem computadores que têm a bateria integrada e fica mais um pouquinho difícil de trocar, mas dá para trocar ainda. Tá? Coisas um pouco mais difíceis de trocar. Também a plaquinha lança em fio, aquela plaquinha PCI, tá? É fácilzinho de trocar também. Tá? Coisas um pouquinho mais difíceis de trocar: a CPU, tá? A placa-mãe. E uma unidade ótica é fácil de trocar também. Um teclado pode ser fácil, pode ser difícil, dependendo do computador. O fato é que tem que se olhar o manual de serviço do notebook antes de fazer qualquer coisa. Porque é diferente do desktop. O desktop a gente aprende todos. O notebook não. Cada um tem as suas particularidades, os seus encaixes, os seus parafusos. Então é muito fácil você quebrar a tampa de um notebook tentando trocar os componentes. Então, sempre baixe do fabricante o manual de serviço, antes de fazer qualquer troca. Tá? Dispositivo móvel, no caso o celular. Tá? O celular é um dispositivo super mega integrado, tá certo? Que ele usa touchscreen, ele usa SSD para armazenamento, tá? Tem armazenamento também expansível. As conexões geralmente se dão por meio wireless. A única conexão que tem é o USB de fio, por fio, tá certo? Mas pode-se fazer muita coisa pela USB também. Tá? Então, tem várias coisinhas aqui, vários acessórios que você pode usar com o seu celular. E todo mundo conhece isso, né? Tá certo? Tablets, né, ou dispositivos de leitura de livros, ou GPS, são todos dispositivos móveis baseado em tecnologia de celular. Tá? Manutenção preventiva, tá? Obviamente derramamento de líquidos, a gente deve evitar, tá certo? A gente tem como fazer uma limpeza no notebook, tá? Nos dispositivos móveis a gente tem que tomar cuidado, colocar tela de proteção, capa para não quebrar a tela, tá? Então esse tipo de prevenções que a gente tem que ter com os dispositivos móveis e notebooks. Tá? Solução de problemas, aquela mesma sequência que a gente vê em todos os capítulos, tá certo? Identificação do problema, criar uma teoria, testar a teoria, estabelecer um plano e aplicar o plano, verificar a funcionalidade total, documentar. Tá? Então é isso. Problemas mais comuns, né? A gente tem vários problemas, né, que a gente pode identificar e que no material online está mais detalhado isso aí. Tá certo? Com isso a gente termina o capítulo 9.